Sabe, quando a gente pensa na Grécia Antiga, o que vem à cabeça? Templos enormes, deuses do Olimpo. Mas e se o maior legado deles fosse algo que a gente nem consegue ver nem tocar? Hoje, vamos entender a incrível revolução do pensamento que, de certa forma, inventou o mundo como a gente conhece. Pensa bem, outras civilizações da antiguidade, né? Elas deixaram pra gente maravilhas de pedra. As pirâmides do Egito, os zigurates da Mesopotâmia, coisas gigantescas. Já os gregos, bom, eles nos deixaram uma coisa completamente diferente. Uma herança que não é de pedra, mas que transformou o mundo para sempre. E aqui está o ponto central. A grande contribuição deles não foi um prédio, não foi uma estátua. Foi literalmente uma revolução na maneira de pensar. Eles nos deram as ferramentas que a gente usa até hoje para questionar tudo, para analisar e principalmente para tentar entender o universo ao nosso redor. Ok, mas como é que isso aconteceu? Como eles conseguiram dar essa virada de chave? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E o nosso ponto de partida é um grande colapso. Pois é, as primeiras grandes civilizações da Europa, a minoica e a micênica, simplesmente desapareceram ali por volta de 1100 a.C. E o que veio depois? Um período que os historiadores chamam de Idade das Trevas da Grécia, que durou uns 200 anos. Só que foi justamente desse reinício, dessa espécie de página em branco, que um novo povo, com um jeito totalmente novo de viver, começou a surgir. E foi esse povo que acabou moldando o futuro de toda a civilização ocidental. Esses novos povos eram, na verdade, tribos que vieram da região do Mar Negro. Eles chegaram, se estabeleceram por ali, se misturaram com quem já morava lá e sobreviveu, e dessa mistura toda nasceram as várias tribos que mais tarde a gente viria a conhecer como os gregos. E o lugar onde eles foram morar, o ambiente da Grécia, ele foi fundamental para moldar a sociedade deles de um jeito que ninguém no mundo tinha visto até então. É aquela história, né? A geografia foi o destino. A paisagem da Grécia é cheia de montanhas, o litoral é todo recortado. Isso acabou funcionando como barreiras naturais. Então, ao invés de unir todo mundo num lugar só, a geografia acabou isolando as comunidades. O resultado disso foi algo fascinante. Porque, diferente do Egito ou da Mesopotâmia, que formaram impérios gigantescos e unificados, os gregos criaram uma coisa nova, a polis, ou seja, a cidade-estado independente. Imagina só, cada polis era praticamente um país em miniatura, um mundo à parte. Pense em Atenas, Esparta, Tebas, cada uma tinha seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio exército. Essa independência toda era um baita orgulho para eles, mas claro, também era motivo para muito conflito. Agora, o mais interessante dessa organização toda era o centro de tudo. Bem no coração de cada polis ficava a Acrópole. E o próprio nome em grego já entrega o que ela era. A cidade alta, né? Era ali que ficava o poder, o núcleo do governo e da religião. Era o lugar mais alto, mais protegido, onde eles construíam os templos para os deuses e os prédios mais importantes da administração. A Acrópole de Atenas, claro, é o exemplo mais famoso que a gente tem até hoje. E foi exatamente aí, nesse cenário de cidades independentes, que cada uma se virava por conta própria, que nasceu uma ideia totalmente radical sobre como governar. Uma ideia que mudou a história para sempre. A democracia. A própria palavra já diz tudo. Demos, o povo, e Kratos, o governo. Governo do povo. E foi em Atenas, pela primeira vez na história que se tem registro, que essa ideia saiu do papel. O poder não vinha mais de um rei que se dizia Deus ou de um imperador, vinha dos próprios cidadãos. E era um sistema revolucionário para a época, né? Todo homem livre, não importava se era rico ou pobre, podia votar. E votar diretamente nas decisões da cidade. Não tinha essa de eleger um representante, não. O cidadão ia lá e participava, e o que a maioria decidisse, estava decidido. Beleza, então a gente chega num ponto que é crucial para entender os gregos. Porque, ao mesmo tempo que eles viviam divididos em dezenas de cidades que muitas vezes eram rivais, eles tinham uma coisa muito poderosa que unia todo mundo. Uma identidade comum. Mas o que era que unia essa galera toda? Bom, era a língua, que era a mesma para todos, eram os deuses do Olimpo que todos adoravam, eram as histórias de Homero que todo mundo conhecia, essa cultura em comum que ia da filosofia até o teatro criava uma identidade muito forte. Eles se sentiam, antes de mais nada, helenos, um único povo. E o exemplo máximo dessa união cultural eram os Jogos Olímpicos. Pensa que incrível, todo ano as cidades-estado, que muitas vezes estavam em guerra, declaravam uma trégua, paravam tudo. Para quê? Para que seus atletas pudessem competir em paz, em honra aos deuses. Isso mostra perfeitamente o grande paradoxo grego, né? Eles eram, ao mesmo tempo, um povo só, com uma cultura que unia todo mundo,
e também um monte de nações pequenininhas e independentes que viviam brigando entre si por território, por recursos, por poder. E foi essa dinâmica, essa mistura de união e briga, que definiu os gregos por séculos, até que, lá por 547 a.C., uma ameaça externa gigantesca apareceu no horizonte. Uma ameaça que ia forçar todos eles a se unirem como nunca antes: o poderoso Império Persa. Então, da invenção da polis e da democracia até o surgimento da filosofia, da ciência, do teatro, o legado grego é sem dúvida a base do nosso jeito de pensar no Ocidente. Foi uma jornada e tanto, e agradecemos a companhia. E aí, gostou de entender um pouco mais sobre essa história? Se a resposta for sim e quiser ver mais conteúdos como este, ajuda muito se puder seguir nosso canal, deixar uma curtida, comentar o que achou e, claro, compartilhar com mais gente. Essa força é fundamental para a gente continuar. Muito obrigado e até a próxima!